Aleluia. Graça e paz, meus irmãos, boa noite, amém? Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso de número 27. Quero agradecer a Deus pela vida do meu pastor, pastor Silas Malafaia, pela vida da pastora Elisete, pastor Silas Filho, da pastora Raquel, nosso querido pastor Odilto, pastora Josi, toda a liderança aqui da nossa igreja. Eu quero nessa noite compartilhar um texto, aproveitando que nós estamos na semana mais importante do cristianismo, que é a semana da Páscoa. Eu não vou aqui falar do texto em questão a respeito da ressurreição, mas eu quero tocar a respeito de algo que aconteceu de maneira muito interessante com Jesus Cristo, antes dele ser preso pelos soldados romanos e pelas autoridades judaicas. Como se trata aqui de uma terça-feira da palavra, eu vou usar um método de pregação que os reformadores usavam. Eu vou ler o texto, não o texto todo, eu vou lendo aqui com vocês. Você deixa a sua Bíblia aberta, eu vou ler o verso de número 27, vou explicar e vou aplicar, e a gente vai fazendo isso até a hora que o tempo aqui me permitir. Se a gente conseguir chegar até o Getsemane, a gente chega. Se não conseguir, a gente para e depois, uma outra vez, a gente continua. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos orar então. Deus bendito, louvamos o seu nome, te engrandecemos, Pai, na beleza da sua santidade, te celebramos nessa noite, te exaltamos para a honra e glória do teu santo nome. Fale conosco nessa noite, por amor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Só para a gente fazer o contexto, Jesus já tinha participado da ceia com os 12. O traidor já tinha se manifestado. Se você ler o verso de número 21 do capítulo 14, você vai ver que Marcos ele vai colocar a respeito à traição de Judas aí no verso de número 21, está intrínseco aí desse texto. Então, a partir de agora, quando ele se desloca à região do Monte das Oliveiras, onde eu tive o privilégio de estar aqui com os pastores o ano passado, um lugar extremamente bonito, nesse momento ele já não tem mais os 12, tem 11 discípulos. No verso de número 26, o texto vai dizer que, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Neste momento, Jesus entrando nessa região do jardim, Jesus vai falar algo extremamente forte para os 11 discípulos que está diante dele. Verso 27. Disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. É um relato extremamente pesado, até difícil para mim falar isso aqui para você. Não é simplesmente o falar de Cristo, é para quem ele está falando. Ele está falando para um grupo de 11 homens que andaram 3 anos com ele, irmão. Ele está falando algo para esses homens que durante 3 anos vivenciaram milagres, vivenciaram experiências, viram Jesus manifestar glória e majestade, e Jesus está falando para eles que no momento mais importante do seu ministério, aqueles 11 homens vão embora, e ele vai ficar sozinho. Nas entrelinhas é essa. Eu quero que você se coloque nesse momento, diante disso. Imagina você ouvir de alguém que você abandonou a sua indústria pesqueira, você deixou barco, deixou rede, você se dedicou durante 3 anos a sua vida andando com o mestre. E agora, você acabou de comer pão com ele, acabou de partilhar a mesa, ele acabou de lavar seus pés. E esse mesmo cordeiro diz: olha, daqui a pouquinho a chapa vai ficar muito quente e eu vou ficar sozinho e vocês vão dar no pé. Só que Jesus ele utiliza esse texto falando a partir de Zacarias 13:7. Aí, se você quiser abrir a sua Bíblia, Zacarias 13:7. Essa profecia está no livro de Zacarias. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Quem fala essa palavra é o profeta Zacarias, e quem está dizendo para Zacarias que vai ferir o pastor é Deus. Então é Deus que está dizendo assim: Zacarias, profetiza que quem vai ferir o pastor vai ser eu. Então quem fere a Jesus Cristo é Deus. Ele foi ferido pelos nossos pecados. Então Deus vai ferir a Cristo, ele vai dizer assim: ó, eu vou ferir e as ovelhas ficarão dispersas.
Ou seja, eles vão dar no pé. A cena é uma cena extremamente difícil. Porque eu, como homem, ouvi isso de um amigo de 3 anos, que antecipa de uma maneira espetacular, inimaginável, uma revelação de um futuro que ainda não chegou. Ele está dizendo para mim, ele está conseguindo mostrar que a minha posição é uma posição de fuga, e não de ficar do lado dele. Mas o encanto do Evangelho, aleluia, a beleza do Evangelho é que Jesus está dizendo assim, ó, vocês irão embora. A palavra escandalizar aí no grego seria mais ou menos assim, o que leva a tropeçar, deslize. Não é um tropeço de maneira calculada. Eles não estão fazendo, deixa eu usar um termo, uma rebelião, não, é um deslize. Eles não vigiaram. Se você ver o verso de número 37 aí da sua Bíblia, Marcos 13, 37. O que eu vos digo, digo a todos, vigiai. Eles não vigiaram. Jesus, pastor Gilson, já tinha antecipado isso para eles. Olha, vigiem, porque o diabo vai pôr algumas armadilhas e vocês vão tropeçar. Então Jesus está antecipando e dizendo assim, ó, vocês vão tropeçar. Mas Jesus, quantos? Todo mundo. Não é só 3, não. Todo mundo vai tropeçar. Ninguém vai ficar de pé. Aí aqui vem o amor de Cristo. Verso 28. Mas depois de haver ressuscitado, aleluia, irei adiante de vós a Galileia. Isso aqui é espetacular. Jesus está dizendo assim, vocês vão me abandonar. Vocês vão dar no pé. Vocês vão me deixar na mão dos soldados romanos e da elite religiosa de Jerusalém. Vocês simplesmente vão virar as costas. E isso vai acontecer no verso 50. Se você virar a sua folha da sua Bíblia, 14:50 diz, e abandonando-o a Jesus, todos fugiram. Então Jesus está dizendo assim, vocês vão dar no pé. Mas eu sei, isso aqui é... Jesus está dizendo assim, eu peguei vocês no flagrante do erro e vocês correram. Mas o meu amor por vocês é tão fantástico que antes de vocês chegarem lá na Galileia, eu vou trazer um por um de volta para andar comigo. Aleluia! Eu vou trazer vocês de volta para andar na minha presença. Ou seja, vocês me abandonam, mas eu não abandono vocês. Aleluia! Jesus diz 2 coisas aqui para mim e para você. Em primeiro lugar, Ele sabe para onde você e eu vamos quando estamos fugindo dEle. Porque antes de você chegar lá, Ele já está te esperando lá. Aleluia! E Ele diz assim, a vez de ressuscitar, irei adiante de vós. Ou seja, antes de vocês chegarem, eu já estou lá de braços abertos, dizendo, eu quero você, eu quero você, eu quero você. Aleluia! Eu te quero de volta, você faz parte do meu plano, você faz parte do meu ministério. Quantos de nós aqui fugimos, corremos? E eu fui um fujão quanto mais do chamado, mas todas as vezes que eu ia para um lado para o outro, Jesus estava lá, eu vim te chamar. Sabe por que você está aqui? Porque quando você correu, Ele estava lá de braços abertos para te trazer de volta. Aleluia! E o texto diz, irei adiante de vós para Galiléia. Marcos 1,16, o texto do chamado dos discípulos começa em 1,16 e vai terminar em Marcos 16, verso 7. Aonde começa é aonde começa. Jesus está dizendo, cara, eu não vou abandonar vocês. Eu vou trazer vocês de volta e o meu amor por vocês vai levantar vocês. O encanto do Evangelho é que esses homens, aleluia, o amor de Cristo foi tão imenso por eles e o poder do Espírito Santo restaurou esses homens de uma tal forma que o Evangelho chegou na penha. O Evangelho chegou no mundo inteiro. Porque em um momento eles fugiram, mas no outro momento estavam cheios do Espírito Santo. Aleluia! Isso é amor de Deus. Isso é amor inigualável. Nada se compara a esse amor, meu irmão. Nada no mundo pode comparar o amor que Deus tem por mim e por você. Nada no mundo eu posso comparar a respeito disso, desse amor que nos atrai, deste amor que nos resgata, deste amor que nos levanta. Meu irmão, Ele te amou e me amou quando você e eu estávamos na lama,
não é quando a gente estava limpinho, nós estávamos na lama, mas Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Ele nos atraiu. Jesus sabe exatamente o defeito de cada um de nós aqui. Você e eu sabemos exatamente quais são os nossos defeitos. Quando Jesus vai atrás desses 11 homens na Galileia, lá na frente, e atraindo eles, esperando eles de braços abertos, Jesus está dizendo assim: não, eu sei quem é vocês, cara. Vocês são homens falhos, mas o meu poder se aperfeiçoa na vossa fraqueza. Aleluia! Porque a minha graça basta a vocês. Aleluia! É isso que você e eu temos que entender. E diante dessa palavra curativa, restauradora, poderosa, aí vem Pedrão. Ah, Pedrão. Verso 29. E declarou Pedro: ainda que todos se escandalizem, deixa eu melhorar, ainda que todos tropecem, eu nunca vou tropeçar. Isso é Pedrão. Ainda que todos tropecem, nunca porém eu. A gente tem muita coisa para falar aqui. Em primeiro lugar, não é a primeira vez que Pedro fala assim com Jesus Cristo. Se você virar a sua folha, Marcos capítulo 8, verso de número 32, lá depois de Cesareia de Filipe, melhor dizendo, Jesus vai predizer a sua morte. Verso 32 diz assim: e falava-lhes claramente isto. E Pedro chamando à parte, olha só, Pedro vai chamar Jesus à parte, pastor. Não, Jesus, vem aqui no meu escritório aqui para falar com o senhor. Olha o texto, olha o que Marcos escreve. Chamando ele à parte, o repreendia. Pedro repreendendo Jesus. Não consigo imaginar a cena. Pedro repreendendo Jesus Cristo. Isso é o Pedrão. Nesse aqui no verso 29, ele não é tão direto. Ele é um pouco mais suave. Ainda que todos se escandalizem, porém eu nunca. Deixa eu explicar outra coisa. Pedro consegue enxergar que os seus amigos têm a capacidade de falhar, mas ele não. É aquilo que Shakespeare vai dizer. Pedro não enxerga que dentro dele tem um bode. Ele não consegue se olhar no espelho e contemplar que dentro dele há um bode como há nos outros. Pedro demonstra um não reconhecimento de si próprio. 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, Pedro é alguém que não se conhece. Mas ao mesmo tempo que ele não se conhece, ele quer conhecer os outros. Você pode desistir, mas eu não desisto. Então, ele, ainda que todos se abandonem, eu jamais. Provérbios 16, verso 18, vai dizer que a soberba precede a ruína. Pedro foi extremamente soberbo, extremamente arrogante, se pôs de pé, dizendo que ele não faria isso. Isso demonstrou um desconhecimento extremamente brutal contra ele. Por que Jesus estava dizendo isso para ele? Jesus estava dizendo para os discípulos que eles não teriam estrutura para suportar a pressão do Getsemane, pós-Getsemane. Jesus está dizendo assim: eu entendo vocês. Vocês não têm condições de suportar o que eu vou suportar. Mas Pedro está dizendo assim: eu posso. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus não abriu, é porque você não tem condições de entrar. Se você tiver condições, Ele vai abrir, vai te pôr estrutura para você suportar. Às vezes nós queremos entrar em certos níveis de batalha, mas nós não temos estrutura. E Jesus está dizendo assim: segura um pouco. Porque se você for entrar lá, a pressão vai te esmagar e vai te pôr para baixo. Mas fique em paz, que eu vou te preparar. E quando chegar a hora certa, aleluia, você vai estar pronto, então eu vou te enviar lá na frente, aleluia. Porque esse mesmo Pedro, que demonstra um desconhecimento dantesco a respeito de quem ele é, diante de Jesus Cristo, expondo para ele toda essa arrogância diante dele e dos seus amigos, esse mesmo Pedro, daqui a 50 dias, vai pregar o primeiro sermão pentecostal e vai ganhar 3.000 almas. Rapaz, isso aqui é espetacular. Porque o mesmo Pedro que é arrogante é o mesmo Pedro que a sombra vai curar. Aleluia. É o mesmo Pedro que vai manifestar a palavra de Deus. Ou seja, naquele momento ele não está pronto, mas daqui a pouco ele vai ficar. Então te falo hoje, nessa terça-feira, fique em paz.
Talvez você não esteja pronto ainda, mas daqui a pouco o Espírito vai te preparar e você vai ser usado para a glória dele. Aleluia! O problema é o desconhecimento nosso. É você e eu dizermos para nós mesmos que temos possibilidade de enfrentar isto. É interessante nesse texto aqui, meu irmão, é que eles comeram pão com Jesus Cristo. Jesus falou da Páscoa. Jesus vai morrer na cruz do Calvário por mim e por você, mas primeiro, desculpe o que eu vou dizer aqui, algo muito simples. Jesus vai morrer por eles também. Por Pedro, por Tomé, por Tiago, por João. Todos eles eram homens falhos. João, no início do ministério, era um homem tacador de fogo. Não quer que a gente ore e taque fogo nisso todo mundo que não quer nos receber? Esse mesmo João que quer tacar fogo nas epístolas dele, vai dizer assim, filhinhos, não pequeis. Ó, ele saiu de fogaréu para filhinhos. Você vê como é que o tempo, a maturidade, o Espírito Santo. Então eu vou te dizer uma coisa, espera a sua hora, porque a sua hora vai chegar. Fique em paz, aleluia. Mas aprenda a se reconhecer que você e eu, às vezes, não temos estrutura para habitarmos em certos lugares. Não temos estrutura mental, psíquica, espiritual, corpórea, intelectual. Às vezes, algumas pessoas querem entrar em certos níveis de confronto, mas não têm a experiência para manusear a arma e são engolidos. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu virar a folha aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 13. 1 Coríntios, verso de número 13, diz o seguinte na sua Bíblia. 1 Coríntios 10, 13. Um amigo esses dias de uma igreja perguntou, poxa, Ronald, o seu pastor fala os versículos sem abrir a Bíblia. Eu falei, eu estou andando perto dele para ver se eu pego alguma coisa. Ainda não cheguei lá, mas estou na caminhada. 1 Coríntios 10, 13. Olha o que Paulo vai dizer. Ó. Não vos sobreveio tentação senão humana. Mas fiel é Deus que não permitirá que sejais tentados acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape, para que possais aguentar. Esse versículo é humilhante. Esse versículo, eu me sinto humilhado por esse versículo. Todo respeito. A glória me põe no meu lugar. Filho, esse é o seu lugar. O que Paulo está dizendo? Se Deus tirar a mão, você e eu já éramos. Acabou. Você não está aqui, eu não estou aqui porque a gente é bom, porque a gente é forte, ou porque a gente tem nome, ou porque tem recurso, ou porque tem aliança. Você e eu só estamos aqui porque a mão poderosa de Deus está sustentando a nossa vida. Aleluia. Remandarasuri rebadacalácia. Se ele tirar a mão, você e eu já era. É o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, ó, se ele tirar a mão, você vai ser esmagado pela pressão da vida. Se Deus tirar a mão, você e eu vamos à bancarrota. Sabe por que você está aqui? Sabe por que eu estou aqui? O diabo tem tentado, mas não consegue. Porque a mão toda poderosa de Deus está sobre mim, sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Aleluia! A mão dele está nos sustentando. A mão dele tem nos guardado. Nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Aleluia! Ele tem nos guardado de todas as formas. Usando uma linguagem popular carioca, então a gente tem que ficar pianinho. E compreender que a mão dele tem nos guardado. É o que Jesus está querendo dizer para esses homens. Verso de número 30. Isso aqui é duro. Isso aqui é duro. Jesus vira para Pedro. Jesus amava Pedro, cara. Se davam muito bem. Em verdade te digo que hoje, Jesus amado, cara, ele pegou Pedro, ele moeu Pedro com batata, pastor Vicente. Esfarelou. Jogou no chão, mas botou ele assim no teu lugar, fica no teu lugar assim, ó. Hoje, antes que o galo profeta profetize, 3 vezes me negarás. Em outras palavras, Deus vai usar a natureza para te pôr no seu lugar. Nossa! Deus vai usar a natureza, o que é criado, o que é de mais simples na natureza, você vai perceber, e Ele vai te pôr no seu lugar.
Jesus está dizendo para Pedro o seguinte: Pedro, essa valentia sua, essa toda a sua coragem, vai cair por terra daqui a 3 horas. E cai por terra de uma maneira muito triste. Lê comigo aí verso 67, por gentileza, e o 69. Verso de número... Deixa eu ler o 66. Estando Pedro embaixo do átrio, chegou uma das criadas. E não foi soldado romano não, filho. Foi criada, uma mulher. Criada. E vendo a Pedro aquecido, olhou para ele, ó. Ih, rapaz, eu sei quem você é, hein? Tu estava com ele, o Nazareno Jesus. Aí no 68 ele nega. 69. A criada, vendo, começou de novo a dizer aos presentes: este é um deles. Pedro não negou por causa da espada romana, pastor Armando. Por causa do cacetete, da corda, da tocha. Foi uma pergunta de uma criada. E ele demonstrou que não tinha estrutura para suportar. Jesus mostra um conhecimento profundo sobre Pedro. Ele está dizendo assim: Pedro, eu sou o Senhor do céu, da terra e do mar. Eu sou o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Aleluia! Eu te conheço mais do que você conhece a você mesmo. Você por fora diz que é impossível me negar, mas eu na eternidade já estou dizendo, não é uma nem duas, vai ser 3 vezes. Aleluia! Ele pegou Pedro, moeu Pedro. Mas não tinha necessidade de fazer isso, porque Pedro insistia em se pôr em uma posição aonde ele não podia estar. Meu irmão, se você insistir em entrar em um lugar onde Deus não quer que você entre, Ele vai te moer. Ele fala assim: não vai para lá. Não faça isso. Não tente. Não force. Não é sua hora. E você força. E você tenta. No caso de Pedro, demonstrava um desconhecimento tão terrível a respeito disso. E Jesus mostrava um conhecimento tão absurdo a respeito sobre da natureza, sobre da eternidade, um conhecimento absurdo a respeito de quem Pedro era. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: Jesus conhece você mais do que você conhece a você mesmo. Jesus nos conhece de uma maneira muito profunda, aleluia. É por isso que Ele sabe as horas e as estações. Por isso Ele é aquele Deus onde Ele coloca pessoas para andar na sua vida no tempo correto, da maneira correta e do jeito correto, aleluia. Por isso que às vezes Ele te tira de um lugar e te põe no outro da maneira que Ele quer. No domingo passado tivemos a aula sobre soberania. É exatamente isso que o texto está querendo dizer. Mas não tinha necessidade de Pedro passar por isso. Se ele ficasse quieto e ouvisse essa palavra e aceitasse essa palavra, mas não, o espírito adâmico arrediu de Pedro, querendo lutar contra uma palavra a qual Cristo estava querendo dizer. E o negócio é tão profundo que no verso de número 31, ele diz assim, o verso que lê comigo: e ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de maneira nenhuma te negarei, assim disseram todos. Pedro está fazendo um voto na bonança. Pedro está dizendo que ele é capaz de suportar uma provação sentado no sofá da sala. Mas quando Roma entra no jardim do Getsemane, ele não aguenta. Às vezes nós votamos em tempo de bonança, mas quando vem o tempo da pressão a gente não aguenta. Ou como diz aquele louvor: não importa onde for, seguirei Jesus, onde for, seja terra ou mar, aonde Deus mandar eu irei. Aí quando Ele vem cobrar a oferta, você corre. Então muito cuidado com aquilo que você vota no tempo da bonança, porque o Deus que você votou, Ele volta para cobrar. Ele votou. Ele votou no tempo da bonança. Ele votou, ele não. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de maneira nenhuma te negarei. E assim disseram todos. Agora, os 11 discípulos, nesse momento, não tinham falado nada, mas agora falam. Eles agora, pastor, igreja, os 10, melhor dizendo, um olha para a cara do outro e fica assim: poxa, só Pedro vai falar? Só Pedro vai se posicionar? A gente não vai falar nada? Não, eu quero tomar essa posição. Eu não, assim disseram todos, bateram no peito, bateram no seu peito. Não, nós temos estrutura de suportar.
Nós vamos aguentar, Jesus, soldados romanos. A grandeza do Evangelho é a comparação que o Evangelho de Marcos faz. Se você vê o verso de número 32 do texto, eu acho esse verso extremamente bonito e profundo. O 31 e o 32 é uma comparação. E foram a um lugar chamado Getsêmani. E disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Isso é uma comparação. Marcos, ele está fazendo uma comparação. Verso 31, 11 homens, batendo no peito. Nós temos condições de suportar. Filho de Deus, não bate no peito. Filho de Deus, dobra o joelho. Filho de Deus não diz assim, eu suporto. Filho de Deus, espera aí que eu vou orar. É uma comparação. Ele está dizendo o que o filho de Adão faz e o que o filho de Deus faz. Filho do homem chama a responsabilidade para si e bate no peito. Filho de Deus dobra o joelho e entrega tudo na mão do Pai. Aleluia! Filho de Deus vai procurar a oração. O filho de Deus, ele vai orar, ele vai buscar a Deus. Ele sabe que tem lutas que não se ganham em palavras, tem lutas que se ganham em joelho. Existem situações, filho, que com todo respeito, palavras suas não muda nada. Essa situação só vai mudar quando você encostar o teu joelho no chão, aí a situação vai mudar. Jesus sabia disso, que ele só precisava orar. Enquanto os discípulos discutiam entre eles, não, a gente vai ficar aqui, vai resolver no grito, na força. Pedro talvez descansando na espada que trazia na sua cintura, numa adaga extremamente curta, e dizendo assim, não, nós vamos resolver todo o problema. Jesus mostra para mim e para você a diferença dos filhos de Adão e dos filhos de Deus. Filho de Adão ganha no grito, filho de Deus ganha na oração. Filho de Adão adora discussão, filho de Deus adora orar e botar o joelho no chão. Filho de Adão acha que a força resolve tudo, filho de Deus sabe que a oração resolve tudo. Aleluia! Então você e eu temos que saber qual é a diferença. Quando vocês estamos sendo pressionados pelas guerras, pelas lutas, que o Cristo mostra para mim e para você a diferença. Colossenses 4,12, Paulo vai dizer que Epáfras lutava em oração por causa dos colossenses. Por isso que eu gosto muito do livro do Dr. Martin Lloyd Jones, comentando o texto de Efésios. Eu já citei Lloyd Jones aqui algumas vezes. Ele, no livro de Efésios, ele faz um comentário espetacular. Ele diz o seguinte: enquanto tivermos na terra é armadura. Se fosse pijama, Deus daria pijama. Então Deus deu armadura. Aqui não é tempo de pijama, aqui é armadura, aqui é combate, aqui é peleja. Pijama é na eternidade, por isso que é túnica, mas enquanto você e eu estivermos aqui, é armadura. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, aleluia! Aqui é combate, aqui é peleja, aqui é luta, guerra. Mas a vitória é nossa em nome de Jesus, aleluia! Aqui nós encaramos a luta de peito aberto, reconhecendo isso. O que Jesus me ensina, o que Jesus te ensina. Se eu tenho que passar por essa situação, então eu vou orar. Eu não vou gritar, eu não vou fazer nada, eu vou enfrentar em oração. Eu estava falando com o pastor Marcelo Graça, algo que os puritanos faziam. Os puritanos, eles tinham uma ideia sobre vida de altar, eles falavam o seguinte, não é uma espera de uma vitória sentado com as mãos para cima. A espera do movimento puritano era uma espera de joelho, porque enquanto estou de joelho, estou batalhando por aquilo que eu acredito receber. Eu e você estamos em uma batalha. Então por isso, quando você faz campanha aqui na igreja, ou nas nossas filiais, por isso que você clama, por isso que você busca, porque você sabe que vai chegar em suas mãos, por isso que Daniel orava continuamente. É uma luta, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, não deixe de lutar. Continue lutando, a vitória está chegando, mas continue em luta de oração diária, aleluia. Porque a oração traz para mim e para você intimidade. Antes de eu fazer teologia, eu fiz engenharia do meio ambiente, nada a ver, eu sei. Mas é uma outra história, eu estava tentando fugir do chamado, estava atirando para tudo quanto é lado. Aí fui fazer engenharia do meio ambiente, não deu certo, não terminei e fui fazer teologia, não deu jeito. E uma das coisas que eu aprendi no meio ambiente é que sementes não se misturam. Por exemplo, a cada tipo de semente você vai ter um tipo de colheita.
Para cada tipo de semente, você vai ter um tipo de colheita. Você tem técnica de enxertio. Por exemplo, você consegue enxertar uma determinada rosa e uma roseira e ela vai mudar a coloração, pastor Dilto, e a roseira fica de uma outra cor. Mas por mais que as sementes sejam parecidas, você não consegue costurar. Por exemplo, você não consegue fazer o mesmo pé da laranja de um lado e limão do outro. Você não consegue fazer essa costura, maçã de um lado e pera de outro. No mundo biológico, botânico, é assim, sementes não se misturam. E vida espiritual é a mesma coisa. Para cada tipo de semente na espiritualidade vai ter um tipo de colheita. Por exemplo, quem quer intimidade tem que ter oração. Porque a única maneira de você ser íntimo de Deus é orando. Não à toa, porque Lucas capítulo 11 vai chamar a oração do Pai Nosso. Você quer ser íntimo de Deus? Então comece a orar. A oração vai te dar intimidade. Por isso que ainda falando de Lloyd Jones, no livro Pregação e Pregadores, Lloyd Jones vai dizer: é impossível falar de Deus no púlpito se você não conhece Ele no particular. A oração vai te trazer intimidade, a oração traz intimidade a Deus, você conhece a Deus. Por isso que quem planta a oração, colhe intimidade. Quem planta a palavra, colhe santidade. A santidade, a palavra faz você ser santificado. O meio pelo qual a palavra te santifica é através da sua palavra. Por isso que o termo hebraico para ensinar significa jogar água com força. Quando Moisés surge lá no Antigo Testamento e Deus dá as tábuas a Moisés e fala assim, ensine ao meu povo, jogue água com força. Por quê? O povo está vindo do Egito cheio de poeira. Quando Moisés começasse a ensinar a palavra ia começar a lavar eles de toda a poeira do Egito. Por isso que Jesus vai dizer, vós já estás limpo pela palavra que eu tenho dito. Então quando eu estou pregando aqui, você está sendo lavado pela palavra e nem está percebendo. Por isso que quando o nosso pastor compartilha o versículo, lê o versículo em casa, é porque quando você lê, você lava a sua família de todo o pecado e os seus filhos estão sendo purificados. Aleluia! Quem planta oração colhe intimidade. Quem planta a palavra colhe santidade. Quem planta jejum colhe autoridade. É impossível você comprar jejum no açougue. Me dá 100 gramas de jejum, 100 gramas de autoridade. Quem planta jejum colhe autoridade. A autoridade só pode ser recebida, não pode ser comprada, nem pode ser roubada. Só recebe autoridade e só pode dar autoridade aquele que está sentado no trono. Aleluia! Quem planta oração colhe intimidade. Quem planta a palavra colhe santidade. Quem planta jejum colhe autoridade. Quem planta oferta e dízimo colhe prosperidade. Ninguém fica próspero fazendo campanha de oração. Ninguém fica próspero lendo a palavra. Somente através da oferta e dízimo você consegue prosperar. Porque sementes não se misturam. Você pode aplaudir em nome do Senhor Jesus Cristo? Agora, se vocês forem pregar isso em algum lugar, faz o Pix. Faz o Pix, por favor. Vamos continuar aqui no verso de número 33, que eu já estou quase encerrando já para passar para o pastor. Verso 33. Tomando consigo a Pedro e a João, começou a sentir pavor e angústia. E disse, a minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, passasse dele aquela hora. Rapaz, isso aqui é espetacular. A psicologia vai dizer que nos momentos de depressão você vai sempre escolher a Deus e a seus amigos. Quando você está em aperto, quem são os seus amigos que você busca? Você tem amigos para você confiar em tempo de aperto? Quando você é criança, você começa a dizer, eu tenho um monte de amigo, mas enquanto mais maduro você se torna, menos amigos você tem. Amigo de verdade é aquele que você senta no quarto, você expõe para ele a sua dor e ele não faz fofoca da sua dor com outro. Se você tem alguém que você pode fazer isso, bem-aventurado é você, porque você tem um amigo. Jesus ele vai chamar Pedro, Tiago e João e vai dizer que a sua alma está triste até a morte. Poderia trazer aqui citações de muitos autores que trabalham esse termo. Se a gente reunisse todas as lágrimas aqui hoje, desse culto da terça-feira à noite, não daria para explicar a dor que Jesus está sentindo em sua alma aqui no texto. Expressões do grego que tem aqui nesse texto são expressões de uma dor extremamente pesada, de uma angústia muito alta. Põe o ser mais sensível do universo sentindo isso na sua alma. A igreja medieval tinha muita dificuldade de trabalhar esse tema, porque eles olhavam para Cristo de uma maneira muito, muito divina, não conseguiam enxergar isso.
Aqui está a diferença entre nós e o budismo. O budismo exalta a dor. Cristo, ele vai orar para que essa dor possa passar. Você e eu não acreditamos que a dor é o agente para chamar Deus. Nós chamamos Deus através da oração. Aleluia! Por isso que nós enfrentamos a dor de joelhos. Nós acreditamos que o processo da oração é aquele a qual Deus pode mudar a nossa trajetória. Você crê nisso? Por isso que nós oramos, por isso que nós buscamos, por isso que nós batalhamos. E o texto vai dizer, no verso de número 35, que ele prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Aí você anota aí. Jesus vai ter 3 mudanças do seu ministério em Marcos. Anota aí. Marcos 1,35, ele vai orar separado. Marcos 6,46, ele vai orar separado. E Marcos 14,35. Para cada ano do ministério, é um ano de oração que ele vai orar isolado e ele vai ter uma mudança. Rita, são chaves que ele vai pegar e ele vai fazer nessa mudança. Toda vez que ele precisava tomar decisões importantes, ele orava. Meu irmão, você vai tomar uma decisão importante? Se afaste um pouco e vai orar, porque Deus vai responder. Aleluia! Os filhos de Adão não têm prática na oração. Você e eu, não é natural nosso. Nós perdemos isso no Éden, quando o pecado entrou em nós e fomos expulsos do Éden. A oração não é uma prática nossa. Por isso que é um exercício. É difícil para os filhos de Adão orar. É muito difícil para mim e para você. É muito complicado. Por isso que é um exercício. É um exercício. Por isso que você e eu precisamos orar. Vou te dar um conselho pastoral. Quando vier aquela vontade de dobrar o joelho, quando vier sobre o seu peito uma saudade da presença, pare o que você está fazendo. Não responda a mensagem, pare o que você está fazendo e vai para o altar, porque Deus vai falar contigo. Remandarassúria. Remandori, cabadalassi, camandarácia. Não espere um momento, não, pastor, eu vou chegar em casa, eu estou enrolado. Não, é só você se ligar em Deus. Porque é o céu te dizendo assim, eu vou te responder, eu vou te responder, eu vou te dar uma direção, eu vou te dar uma resposta. Às vezes a gente quer programar a oração no relógio, não tem como, filho. Porque às vezes o pai quer falar com você, e quando o pai quer falar, ele vai te ligar. E o único lugar que ele te liga é no altar, aleluia. No altar tem a resposta, no altar tem a direção, no altar tem vida, no altar tem resposta, no altar tem graça. É o que Jesus vai fazer. Jesus se prostra e orava. Último verso, para passar para o pastor. E dizia, Abba. É o único termo, Abba, em Marcos. Os outros evangelhos não aparece esse termo. Tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo que não seja o que eu quero, mas o que tu desejas. Nossa. Jesus, ele sente o bafo da morte no cangote. O calor da morte no cangote dele. Mas pastor Silas, ele não abre mão de fazer a vontade de Deus. Ele compreende o que ele recebeu. E ele se coloca, ou ainda olhando para a aula da IBD de domingo passado, ele compreende a soberania divina. Havia um projeto, havia uma determinação, pastor Armando, havia um direcionamento. Mas se você vê o texto, é Abba, intimidade. Ele está dizendo, Senhor, eu vou passar na prova, mas eu sou íntimo. Eu quero te dizer uma coisa, você e eu vamos passar algumas provações, mas você e eu não estamos sozinhos. O Pai está conosco. O Pai está conosco. Às vezes a gente vai passar algumas tribulações. Às vezes você vai olhar esse texto e você vai ver, poxa pastor, eu tinha 12 amigos, 1 me traiu, 8 não quer orar, 3 dorme. É assim mesmo, mas o Pai não dorme. O guarda de Israel não tosqueneja, aleluia, ele está do seu lado aí, aleluia, ele está velando sobre você, aleluia, você crê nessa palavra, ele está te guardando, ele não te abandonou, ainda que as pessoas te abandonem, infelizmente as traições fazem parte da nossa vida. Se Jesus foi traído, imagina a gente, se Pedro negou a respeito, você conhece Jesus? Não, nunca vi esse cara, imagina nós. Imagina a gente, mas tem um que não nos trai. Esse é o Pai. Esse Deus, ele não nos abandona. E Jesus sabia como ninguém chegar perto desse Pai.
Ele sabia como ninguém ter acesso a esse pai. E o único lugar que esse pai atende é o altar. Deixa eu te falar uma coisa para a gente já concluir. Qual é o altar que você pode buscar e dizer, Deus me responde lá? Qual é o lugar onde você pode dobrar os seus joelhos? Segundo lugar, quem são os seus amigos quando você está sentindo dor no coração? Quando você quer chorar? Você não é um homem solitário. Você e eu vivemos dentro de uma comunidade. É claro que a gente vai ter mais achegados, como Jesus tinha Pedro, Tiago e João. E você vai ter 8, que você não vai ter tanta intimidade. Mas quem são aqueles que você pode se abrir e pôr o seu coração na mesa? Eu quero que nessa terça-feira você possa ir embora, depois de terminar o culto, fazendo essa reflexão. Quem é o seu amigo? Quem é a sua amiga? Porque existe um conceito de amizade no tempo pós-moderno que eu chamo de amizade de muleta. Se você só é amigo dele, então ele não é seu amigo. Amizade não pode ser manca. Você ajuda de lá e ele ajuda daqui. Se só um procura, não é amigo. Se os dois se procuram, bem-vindo, você encontrou um amigo. O amigo passa pelo teste do tempo. O amigo passa pelo calor das provações. E para você pensar numa coisa, existe um amigo que sempre esteve conosco e nunca vai nos abandonar. Ele se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.